Hoje foi divulgada a inflação oficial, uma desaceleração para 0,07% em março, foi a menor taxa para o mês desde 95. Nós temos aí também algumas consequências já do coronavírus, do isolamento social, de queda de atividade. Nós estamos em contato agora com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating, que vai analisar o atual cenário. Alex, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alex, inflação baixa, em princípio, daria espaço para reduções adicionais da taxa Selic. Muita gente já conta com essa possibilidade, diante da necessidade de se estimular mais a economia. Qual a avaliação que você faz desse cenário, do que se pode fazer ainda? Olha, é possível, sim, que a taxa de juros seja reduzida agora em maio, né, na reunião do Banco Central, Comitê de Política Monetária. Na Austin Rate, nós apostamos meio ponto percentual de queda, levando a taxa a 3,25% ao ano. Eu acho que começa a chegar numa zona que a taxa de juros não deve cair muito mais que isso, porque o Banco Central já fez grandes estímulos por meio de liquidez, por meio de diversas medidas adotadas, então começa a ficar um pouco estreito, né, o limite que ele tem para a redução de taxa de juros. E até porque a eficiência de uma queda da taxa de juros na economia agora acaba não sendo muito positiva, no sentido de que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com a questão da saúde pública do que, de fato, com o consumo em si, né? Ou seja, toda a preocupação agora é de uma poupança, de uma redução de despesa, de gastos, para depois que passar esse problema de saúde pública, a economia voltar a se recuperar e sim as famílias voltarem a consumir. Tem espaço para cair, sim. A taxa de inflação, como você disse, está num nível muito favorável para o controle dela, não só no momento presente, ou seja, 2020, mas também para 2021. Tem um cenário muito propício para a queda da taxa de juros. Isso é importante, a inflação sob controle, porque a gente sabe que neste momento de dificuldade econômica, com vários cortes de renda, de salários, né, e também de desemprego, é importante que a inflação fique num patamar baixo para manter o poder de compra, principalmente das pessoas que têm uma renda menor para o consumo. A gente vê algumas remarcações abusivas aí, até porque houve uma demanda maior, por exemplo, em supermercados logo de início, muita gente querendo fazer estoques. Nós tivemos até daqueles produtos básicos agora de consumo, tipo álcool gel, né, álcool que sumiu das prateleiras e tudo mais. Agora, no geral, a gente tem uma queda muito forte de demanda. Quem está negociando através de redes sociais está dando muito desconto. A gente tem a questão da gasolina, né, do petróleo, que aliás teremos discussões hoje dos países produtores, que houve uma queda muito importante também, não é? Nós na Austin, inclusive, Denise, só para dar um ponto, nesse resultado de março, a nossa projeção era que o IPCA pudesse até ficar no campo negativo. A nossa projeção era uma queda de 0,06%. Não teve essa queda, foi uma alta, né, de 0,07%, muito próximo de zero. Portanto, isso não aconteceu uma deflação por conta de alimentos. De fato, como você disse, aquele movimento do início de março, meados de março para cá também, de todo mundo indo para o supermercado, aquela postura de querer estocar, achando que ia ser o fim do mundo, e todo mundo viu que não é bem assim, né? Existe toda uma manutenção de oferta de produtos. Pois bem, alimentos subiram muito forte em março. Depois teve a queda de alimentos, de transporte por conta de combustíveis, a queda de vestuário também, e outros grupos de consumo têm apresentado queda. Ou seja, se não tivesse sido esse movimento das pessoas irem até os supermercados, provavelmente a inflação no mês de março teria sido negativa, que é a nossa aposta para o mês de abril. A gente acredita que já tem espaço para uma queda dos preços no mês de abril, uma queda média, claro, principalmente por conta de combustíveis. Os combustíveis, não só porque caiu bastante a demanda, mas o preço internacional do petróleo tem recuado fortemente, ainda que na última semana subiu um pouquinho, mas se a gente olhar os últimos 12 meses, a queda é mais de 50%. Vai lembrar que o dólar hoje caiu mais um pouco, então na conta aí a gente pode esperar mais algumas reduções de preço do combustível por parte da Petrobras. E aí isso vai chegar na bomba, porque ninguém está saindo de casa, então o consumo de combustível está caindo. Isso é um grande alívio para a sociedade brasileira, que hoje vive um problema gravíssimo, que é a preocupação não só de saúde, como também de emprego. Bom, estamos falando de inflação. Você tem alguma revisão atualizada do andamento da economia brasileira, da tua projeção para o PIB?
Temos, Denise. Nós divulgamos na semana passada um relatório para todos os nossos clientes, no qual nós apresentamos uma queda do PIB de 3,1% para 2020. Nós vamos ter um segundo trimestre muito ruim, né, uma queda muito forte da atividade. No terceiro trimestre, uma queda um pouco mais suave. E no quarto trimestre, o início de uma recuperação muito próximo de zero. E se der tudo certo, até uma alta do PIB já no quarto trimestre, já sinalizando uma retomada em 2021. Isso considerando o cenário atual de controle das pessoas, ou seja, de isolamento, né, até pelo menos aí o final de abril, início de maio, e aí depois retomando a economia ainda de forma moderada no último trimestre do ano. 3,1% de queda. Pode ser mais? Pode, tem alguns institutos estimando 5%. Eu acho que nesse momento é um cenário mais pessimista. Eu prefiro acreditar que no primeiro trimestre a economia brasileira ela não foi tão afetada assim pelo coronavírus, né, porque a preocupação ficou mais em março, então o primeiro trimestre deve salvar uma parte do PIB e o quarto trimestre outra parte. Por isso que ele deve ter uma queda de 3,1%, que é muito, tá? Mas em relação àquilo que nós temos visto em algumas casas, nós estamos num nível ainda menor de queda do PIB. Agora, Alex, então haveria condição de retomada já no último trimestre deste ano. Nós teríamos ainda um saldo negativo no ano, mas com um fechamento de 2020 melhor. Essa é a nossa expectativa, Denise. E eu falo porque o governo adotou várias medidas para tentar manter o consumo das famílias, pelo menos nos produtos básicos. Isso é importante porque mantém toda uma cadeia de suprimentos, de novo, na parte de produtos básicos, mas toda a parte de transporte acaba sendo afetada de forma positiva, ainda que tenha caído bastante o movimento dos transportes, mas continuam algumas cadeias de suprimentos ativas por conta de toda essa ajuda do governo, liberação dos recursos que demorou, mas está chegando. As empresas devem até o final de abril se reestruturar por conta dos financiamentos liberados também, por conta dos bancos públicos principalmente. Os bancos privados estão preparados para ofertar crédito para as famílias e também para as empresas. Na medida que toda essa situação econômica melhorar, rapidamente as famílias e as empresas vão tomar um crédito, no caso das famílias, para retomar o consumo. Então isso fica mais concentrado na última parte do ano, no último trimestre do ano. Com a taxa de juros mais baixa, a gente volta a estimular o consumo de bens duráveis, que tem uma relação intersetorial muito grande, setor automobilístico, setor de construção, e aí a gente tem um impulso maior para a economia brasileira em 2021. Então, nesse ano, nós acreditamos que todas essas medidas de liquidez, de estímulo econômico, vão surtir efeito mais concentrado no final do ano, quando as pessoas já terão uma maior confiança em relação a essa crise de saúde pública. Temos que fazer com esse dinheiro todo chegue de fato, né, que a gente está discutindo hoje com vários economistas aqui no Jornal Jovem Pan, esses gargalos que ainda temos, né? Sem dúvida pode haver um fôlego importante para a economia, mas depende de tudo isso caminhar de uma forma mais satisfatória. Alex? Nós perdemos o contato com o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Ele até mostrou uma sinalização bastante favorável, né, em relação ao andamento da economia. Alex, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu quero agradecer, Denise, a você e todos os ouvintes. Uma boa tarde.